Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele que te criou sem a tua vontade, não te salva se tu não queres. Santo Agostinho. Querido Padre Rivaldo, Padre Adão, Diácono Ribamar, povo amado de Deus aqui na nossa igreja e você que nos acompanha pelas redes sociais, essa palavra de Santo Agostinho tem tudo a ver com aquilo que hoje a liturgia da palavra nos oferece. Aquele que te criou sem ti, sem a tua vontade, nenhum de nós aqui na igreja e aqueles que estão em casa, quando nós fomos criados por Deus, Deus chegou até nós para perguntar: você quer ir ao mundo, sim ou não? Deus não fez isso. Deus nos criou, mas para que nós sejamos salvos, Deus precisa do nosso consentimento. Por isso o grande Agostinho disse com muita propriedade: aquele que te criou sem ti, não te salvará se tu não queres, não te salvará sem ti. O que isso tem a ver com a liturgia de hoje? O tema que a liturgia da palavra nos oferece hoje é exatamente o da salvação pessoal, a responsabilidade pela minha salvação. Quem é o responsável pela minha salvação? Quem é o responsável pela salvação nossa? Sinal desta verdade é a liberdade que nós temos de se converter do mal para o bem. Quantas pessoas que nós encontramos que hoje nós poderíamos dizer assim: quem te viu, quem te vê. Era isso, era aquilo, e hoje mudou. Por quê? Por conta do poder de Deus. Não é questão de lavagem cerebral, não, mas é por conta do poder de Deus. Não é simplesmente questão de ter uma religião. Quantas pessoas que se explodem em nome de religião? Não é apenas a questão de ter uma religião, mas é ter um encontro com Cristo,
que transforma as nossas vidas. A liberdade do homem para se converter do mal para o bem, ou o contrário. Quantas pessoas que eram boas e se tornaram pessoas ruins. Então, essa é a liberdade que o ser humano tem. O profeta Ezequiel, de um lado, na primeira leitura, Jesus, do outro, ilustram essa verdade. Ezequiel corrige um erro que existia no passado. Qual era o erro? Qual era a ideia errada? A ideia errada e fatalista que se tinha de pecado e salvação. A ideia era a seguinte: os pais comeram uvas verdes, mas são os dentes dos filhos que ficam embotados. O que quer dizer isso, Padre Anderson? Significa que se os pais pecaram, os filhos vão sentir a consequência do pecado dos pais. Ou vice-versa, se os filhos pecam, os pais sentirão as consequências do pecado dos filhos. Aí Jesus veio explicar para nós hoje, a partir da parábola dos dois filhos, que são convidados para uma vinha. Nós estamos aí em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. Os fariseus, os doutores da lei, os religiosos daquele tempo, esperavam que Jesus, com a sua vinda, carimbasse, assinasse embaixo aquilo que já existia. Existia um muro, você imagine agora um muro, cria aí na sua mente a ideia de um muro, e de um lado estavam os religiosos, os doutores da lei, aquele povo que conhecia toda a lei, aquele povo religioso, e do outro lado estavam os pecadores, os publicanos, cobradores de impostos, as prostitutas, toda a ralé, me desculpe usar essa expressão, mas todo o povo, naquela cultura, naquele contexto, pecador, ficava do outro lado. Essa turma dos doutores da lei queriam que Jesus carimbasse isso. Só que Jesus, ele não carimbou isso. Jesus põe abaixo este esquema. Não basta ser filho de Abraão, porque a ideia era essa, né? Não, nós somos filhos de Abraão, então nós temos a salvação, nós podemos e temos acesso à salvação. Não adianta apelar para os privilégios do passado. Não adianta. Jesus põe abaixo essa ideia. A salvação é pessoal. Cada um assume diante de Deus a salvação que é oferecida a todos. Todos nós temos acesso à salvação. Os doutores da lei e as prostitutas. E aqueles que estavam numa vida de pecado. A salvação é para todos. Nós poderíamos fazer uma pesquisa com todos os pais. O texto do Evangelho, a parábola, diz que um pai chegou e fez uma proposta para os dois filhos. Nós poderíamos fazer uma pesquisa aqui mesmo na igreja, com todos os pais, as mães, e nós poderíamos perguntar nesta pesquisa: quais são os filhos que mais você ama? São os obedientes ou os desobedientes? Eu não tenho dúvida, Padre Rivaldo, Padre Adão, que nós iríamos encontrar aqui muitos pais, muitas mães que iriam dizer: Padre, o meu filho pode estar preso, mas eu continuo amando. Como uma vez eu vi um homem zarrão chorando porque o filho estava preso. E a mãe dizia: Padre, quando é dia que nós podemos visitá-lo, eu preparo a melhor comida, eu preparo a comida que eu sei que ele gosta. Por quê?
Porque todo pai, toda mãe ama, simplesmente só sabe amar. Mas, certamente, nós sabemos que os pais gastam muito mais, seja os neurônios, seja a preocupação, com aqueles que são cabeça dura, com aqueles que são rebeldes, com aqueles que são de dar trabalho. Então, veja, hoje nós encontramos exatamente isso. A nossa escolha por Deus é livre, mas ela deve ser correta, ela deve ser eficiente. Não basta dizer Senhor, Senhor. Aliás, Jesus disse, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não basta apenas chorar, não basta apenas gritar, se espernear. Atores fazem isso e podem fazer muito bem. Mas o que é necessário? Vamos entrar um pouquinho mais na parábola. Os 2 filhos eram pecadores. Os 2 eram pecadores, não se engane. Mas um era um pecador sincero. O outro era um pecador falso. Nas palavras do Papa Francisco, era um pecador hipócrita, porque ele tinha se acostumado com o pecado. Os 2 deram uma resposta errada, mas apenas um arrependeu-se. Somente um pecador sincero reconhece suas piores misérias. Aquelas pessoas que vivem para lá e para cá, em cima, com muito orgulho, elas nunca vão reconhecer suas misérias, suas limitações. Elas vão sempre ficar se justificando. Não é por causa disso, não é por causa daquilo, não é por causa de fulano, não é por causa de cicrano. E nunca traz para si a autorresponsabilidade. O primeiro filho, vamos lá ver quais são as características destes 2 filhos. O primeiro disse, não quero. Foi sincero? Sim, ele foi sincero. O pai disse, filho, vem aqui para a vinha. E ele disse, não quero. Ele foi sincero. Mas, todavia, ele foi desrespeitoso. Por que ele foi desrespeitoso? Porque ele não imaginou como o pai iria se sentir. Ele não imaginou o que esse não poderia significar para aquele pai. O pai estava fazendo um convite, é porque o pai estava confiando no trabalho dele. Ele não se preocupou com as consequências do não. Aliás, hoje, nós falamos não para Deus de forma muito fácil. Não vou rezar, não quero meditar a palavra, não vou à missa, não vou ser dizimista, não vou para essa missão, e tantos nãos que nós vamos oferecendo para Deus. Mas padre, eu não faço isso. Pode não ser dessa forma, como eu estou dizendo, mas as nossas escolhas terminam dizendo isso. Há coisas que nós não queremos e nós temos a liberdade para escolher, mas a obediência a Deus, em primeiro lugar, é fundamental. Jesus é o maior exemplo disso. Ou você acha que ele foi para a cruz do Calvário sorrindo, dizendo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Emanuel, eu quero salvar este povo, a cruz é o meu lugar mesmo, Pai, eu vim para ser obediente à tua palavra? Ele não fez isso. Aliás, lá em Lucas 22, 42, o que nós lemos? Olha a sinceridade de Jesus. Jesus abre o coração, Jesus confessa e diz assim, Pai, se queres, se, no nosso português é uma condição, é uma condicional, se tu queres, se queres, diz ele, passa de mim este cálice. Quer dizer, é muito pesado morrer por este povo, é muito difícil. Todavia,
não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então veja, Jesus é o maior exemplo. Há coisas que nós não queremos. Nós estamos na nossa liberdade. Mas na vida cristã, meu irmão, minha irmã, na vida cristã não fazemos o que queremos, mas o que Deus pede de nós. O que Deus pede de você hoje? O que Deus pede hoje de cada um de nós? Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais. Hoje eu estou numa missão, como o padre disse no início da missa, de formador no seminário, mas amanhã Deus pode me enviar para outro lugar. O segundo filho foi gentil, foi nobre, foi educado, mas mentiu com os lábios. Ele disse: eu vou, mas na hora H ele fugiu, nem apareceu. Você mente para você mesmo? Para você mesma? Nós mentimos para nós mesmos, para os outros. Ele mentiu para o pai. Alguém certa vez falou, não me recordo quem, mas eu escutei alguém dizer que os católicos, o povo de igreja, não conta mentira, mas canta mentiras. Tipo, nós cantamos que perdoamos uns aos outros, mas não perdoamos. Nós cantamos que tudo entregamos a Deus, mas não entregamos. Nós cantamos que somos livres, hoje livre sou, mas estamos cheios de apegos. Nós cantamos que evangelizamos, que somos missionários. A gente canta aquela música: onde mandar eu irei. Mas na hora a gente não é nada de missionário. Então dizia uma pessoa certa vez: nós cantamos mentiras. É um pouco forte, mas é para a gente meditar. Qual é a nossa atitude então diante desses dois filhos? Jesus conta essa parábola exatamente para mostrar uma coisa. Os fariseus, os doutores da lei, diziam sim, 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 sim a Deus, mas não eram obedientes a Deus. Não eram. Por isso que Jesus diz: os publicanos, as prostitutas, vão lhes preceder no reino dos céus. Não é que a prostituta, porque é prostituta, vai nos preceder. Jesus, aliás, explica, ele diz assim, que João Batista veio. Os doutores da lei nem quiseram escutar João Batista. Num primeiro momento, as prostitutas, os publicanos também não, mas depois eles se converteram. É nesse contexto que Jesus diz isso. Por isso, o risco para nós é grave, porque se nós descuidamos de zelar, de cuidar da nossa vocação, da nossa eleição, nós estamos numa novena que é de Santa Teresinha. Tudo que essa mulher procurou foi qual era a sua vocação na igreja e no mundo. Tanto que nós já estamos e cansamos de dizer aquela frase dela: minha vocação é o amor. Mas a gente não pode cansar não, porque a nossa vocação deve ser essa mesma. A sua vocação deve ser zelada. Se eu e você não zelamos pela nossa vocação, aí de fato, os publicanos e as prostitutas nos precederão no reino dos céus. São Paulo, na segunda leitura, nos oferece um programa de vida. Ao chegar em casa, pegue novamente a segunda leitura, medite esse texto. O apóstolo Paulo disse: nada faça por rivalidade. Quanta rivalidade entre nós, quantas pessoas puxando o tapete uns dos outros, quantas pessoas que dizem: ah, o padre hoje falou comigo e hoje não falou, o padre falou com fulano, não falou comigo. Quanta rivalidade às vezes que nós criamos entre nós, pastoral X com pastoral Y, movimento Y com movimento X. Quanta rivalidade entre nós. E Paulo disse: nada faça por rivalidade, mas com humildade. Considere o outro superior, quer dizer, considere o outro
melhor do que você. Isso é difícil, né? A gente vive numa cultura onde todo mundo quer ser superior. Ninguém quer se considerar menor do que o outro. Para tanto, será necessário também dizer aquilo que nós cantamos no salmo de hoje. Fazei-me, Senhor, conhecer os vossos caminhos. Guiai-me, porque sois o Deus da minha salvação. É fundamental que nós façamos isso. Diga assim comigo: obrigado, Senhor. Neste dia, eu quero dizer um sim, não apenas dos lábios, mas com toda a minha vida, com todo o meu ser. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é luz no meu caminho. Ajuda-me nas minhas lutas, no dia a dia da minha vida.